Rapaziada, assistindo a parada, como é que fazer o seguinte, Douglas? Aqui, um obeso tem a sua namorada roubado por outro gordo, nosso querido Petrikov. Eu já assisti um vídeo dele aqui, e esse relato eu vou achar muito engraçado. Porque eu fui obeso por uma boa parte da minha vida e eu acho engraçado, tá ligado? Porque, tipo assim, o cara teve uma namorada e era obeso. E foi roubado por outro obeso. Essa mina tinha uma preferência muito estranha. É porque a tendência normalmente é as mulheres gostarem de homens mais magros. A tendência. Não é um padrão. Mas enfim. Vai ser engraçado esse vídeo. Então bora lá ver. Mas antes deixa o like, inscreve no canal e 3, 2, 1. Oi, tudo bem? Petrikov. Pra você que é novo aqui, seja bem-vindo ao meu canal de relatos, onde eu narro história de inscritos do Reddit ou da própria internet. Aqui você vai encontrar relatos de todo tipo possível, então se você busca um entretenimento pra ver enquanto joga... Cara, bizarro que só as capas já dizem muito sobre o que ele fala, sabe? Come, estuda ou relaxa, você vê o lugar certo. Aqui eu posto vídeos sempre ao meio-dia, durante os dias de segunda, quarta, sexta e domingo, pra fazer aquela felicidade durante o horário do almoço. Claro que você vai poder ver, não importa a hora. E se quer estar por dentro de todos os vídeos que saem aqui do canal, é bem simples até. Basta você curtir e se inscrever no canal, além de ativar o sininho pra sempre ser um dos primeiros a ver. E não esqueça de sempre comentar o que você achou do vídeo e rir com a galera também. E eu tenho que falar do meu outro canal, o principal, que diferente do de relatos eu costumo postar vídeos mais bem produzidos, onde eu trago algum assunto que tá em alta, opinião minha sobre ou alguma coisa mais fora da curva. Então aproveita pra ir lá e se inscrever. E é claro que eu não posso esquecer que você também pode hypar o vídeo. Fazendo isso você promove ele pra outras pessoas sem precisar compartilhar, assim deixando ele acima no ranking dos melhores vídeos da semana e do mês. E antes um aviso, caso você quiser sempre estar por dentro de tudo que ocorre aqui dentro e fora do canal, você pode estar me seguindo no Instagram e no TikTok. E sempre tento interagir com vocês por lá e fazer algumas enquetes importantes de vídeos e do canal em si. E pra me ajudar eu não posso esquecer do meu Live Pix, onde você pode mandar a quantia que for pra me ajudar a pagar as contas de luz e de água aqui de casa. E pra no final do mês eu não ter que comer pão com rato todo santo dia. Agora chega de conversa, vamos pra o que interessa. Aproveita pra pegar algo pra comer ou até mesmo pra beber também e fica relaxado no seu canto. E como sempre, aproveita mais um vídeo aqui do seu canal favorito do YouTube. Cara, a maior maldição que o homem pode ter na sua vida não é ter uma sogra escrota, não é ser pobre, não é ser feio, é ser gordo, e gordo, obeso, mórbido. Eu Meu concordo filho, com ele. não inventa a história de ai, eu sou feio, pobre, eu nunca vou ter alguém na minha vida que não sei o que. Meu caro amigo, você não deseja ser gordo, porque puta que pariu, pensa numa maldição escrota. Cara, eu sofri a minha vida inteira sendo gordo, obeso. Cara, foi a pior fase da minha vida, porque, mano, na época da escola, eu sofria bullying e não parava. Mano, não importava se eu mudasse de sala, se eu mudasse de escola, se passasse um ano seguinte, não importava. Eu ainda continuaria sofrendo bullying por ser gordo. Só pra você... Mano, uma coisa que diminuiu com o tempo e também porque eu emagreci foi essa questão do bullying. Teve uma época que, mano, o pessoal parece que encheu o saco, tá ligado? Eu, ali em junho de 24, eu tive que começar uma mudança muito grande na minha vida, que foi eu tentar realmente emagrecer e parar com essa história de comer tudo que eu via, sabe? Eu às vezes não entendia o que era, mano, você ter alguma coisa de alimentação saudável. Não entendia isso. Graças a Deus que hoje em dia eu mudei pra caralho em relação a isso, mas eu ainda tenho uma fome exageradamente forte. Isso vai ser, acho que uma das sequelas de eu ter sido gordo por conta disso, tá ligado? Vou ter essa sequela pela minha vida inteira, muito provavelmente. E provavelmente em algumas épocas eu vou ficar um pouquinho mais gordo do que o comum, mas eu sempre vou manter o meu corpo ok, porque eu não sou mais o tipo de cara que eu era antes. E também isso já me causou diversos problemas de saúde, tá? Graças a Deus que hoje em dia eu tô um pouco melhor. Ainda tem algumas coisinhas, mas hoje em dia eu tô bem melhor. Mas não seja gordo, por favor. E pais que estejam me ouvindo agora, não deixem a droga dos seus filhos ficarem obesos. Me entendem? Não deixem seus filhos ficarem obesos, porque isso vai fazer mal à saúde deles a longo prazo. Me entenda.
Deixar seu filho comer besteiras de vez em quando, ok. Mano, deixar comer o tempo todo, e criança é muito suscetível a isso, a comer besteira o tempo inteiro, tá? Não deixe, por favor, porque isso vai acabar com a saúde dos seus filhos, tá bom? Vocês terem noção, com 9 anos de idade eu tinha 80 quilos. Vocês têm noção do quão pesado e enorme eu era? Tá ligado o Paul, aquele bichinho redondo marronzinho? Meu amigo... Deixa eu te falar, eu pesava 60. E eu sei como é que é sofrer bullying, sabe? Eu acho que eu tinha 60, eu era 55 quilos nessa época, 9 anos. Velho, nossa senhora, que dava uma raiva do caralho, velho. Eu parecia aquilo. E outra, na época da escolinha, o meu apelido lá dentro era Tampa de Bueiro. Irmão, Tampa de Bueiro. Aonde que uma criança vai me chamar de Tampa de Bueiro com aquela idade, com aquela mentalidade? Mas não para por aí. Porque teve uma certa vez que eu me apaixonei. Ah, me chamavam de rolha de poço, tá? Isso daí é... Eu não gosto muito de lembrar porque eu já esperei essa época, mas... Foda. Tá Nem por ligado? uma garotinha quando eu era criança e eu era, obviamente, obeso ainda. E sabe o que aquela desgraçada falou pra mim? Nossa, você é tão legal, tão fofinho, mas não quero ficar com um gordinho. Cara, aquilo ali penetrou no meu coração de uma forma que até o dia de hoje eu ainda sonho com aquilo, cara. Eu tenho um pesadelo com aquilo. Eu já emagreci, eu já tenho 22 anos de idade, já estou magro, já estou casado, mas aquela Mano, graças a Deus. Ai, Jesus amado! Eu já sofri por algo parecido e os meus amigos sabem muito disso. Vocês verem o vídeo, pessoal, vocês sabem muito bem de que eu tô falando. Ai, caralho. Ai, dá até ai, dor física. Só de pensar, só os meus amigos vão entender isso. Ai, só dá dor física, velho. Ai, caralho. engraçada. Aquela fala dela ecoa nos meus sonhos até os dias de hoje. Só que a parada é a seguinte, hoje eu quero contar um relato pra vocês da época que eu estudava na escola. E cara, foi a pior época da minha vida. Eu literalmente já pensei em, sabe, botar uma corda no pescoço e pular. Porque a parada era realmente sufocante, cara. Era um saco conviver naquele ambiente, velho. Cheio de moleque, cheio de garota escrota. Toda hora me humilhando por ser gordo. Mas bem, primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Vinícius, hoje eu tenho 22 anos, mas toda essa história se passa quando eu tinha 14 anos de idade, na época que eu tava na escola ainda, lá pro ensino fundamental. A parada é o seguinte, tinha um certo cara lá que todo santo dia ele pegava no meu pé. Observação, ele não era magro e nem era forte, ele também era gordo, só que não tão gordo quanto eu, mas por ser um pouco... Mano, eu já sofri por isso, tá? E só uma das coisas que, tipo assim, eu usei pra me defender no começo do primeiro ano do ensino médio, mano, foi ter amigos, tá ligado? E ignorar completamente e ficar mais nervoso do que o normal. Eu não sou uma pessoa raivosa, mas quando me enchem muito o saco, eu já cheguei num nível que, tipo assim, um cara lá que eu já não aguentava muito ele, não por motivos muito, tipo assim, de ele te encheu tanto o saco. O menino, ele tinha uma personalidade meio merda, tá ligado? Porque ele fazia algumas coisas complicadas, que, ele fazia tudo pra poder ficar com a menina, ficava se declarando o tempo todo, não sei o que, não sei o que. Chegou num nível que, tipo assim, eu falei assim, eu não vou falar isso nem fudendo, cara, mas chegou no nível do cara, assim, chegar nela, tá ligado? Chegou no nível do cara chegar nela e perguntar pra mãe dela se ele podia namorar com ela, tá ligado? Nossa. E tipo assim, nós estávamos no ensino médio. Eu ainda tô no ensino médio, só que lá no primeiro ano. Nossa. E esse cara não é muito bonito não, tá? Eu vou falar a real. Mas chegou no nível do cara xingar minha mãe. Quando ele xingou minha mãe, tá ligado? Eu, tipo assim, eu só escutei no automático, tá ligado? Eu acho que foi a primeira vez que eu dei um soco pra valer em alguém, foi nesse menino. Ele falou, tipo assim, minha mãe já é falecida e tal. Aí ele falou alguma atrocidade da minha mãe, que eu juro por Deus, foi automático. Pau, eu só soquei a costela dele. Cara, quando eu pensei, quando eu raciocinei,
Quando ele falou da minha mãe, o meu soco foi automático. Sabe quando teu cérebro entra em overthink, tá ligado? Fica blá, 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 tá ligado? Ele fica overthinkizado, foi automático. Eu só virei, fiz um assim, ó, pau, tá ligado? No menino. Porque ele falou da minha mãe. E graças a Deus eu não fui suspenso nem nada, porque eu pedi desculpas. Mais ou menos, porque depois disso eu nunca mais falei com ele. Eu pedi desculpas na frente da coordenação. E tipo assim, pra me fingir de inteligente, que é uma coisa que hoje eu sou mais inteligente do que naquela época, eu peguei um livro que eu tinha trazido do caralho da minha casa e eu tava lendo, tá ligado, no dia. Só que aí, quando eu comecei a ler, eu tava lendo lá e tal, eu conversando com o menino, e mano, quando eu dei o soco, depois ele falou pra... Nossa, eu falei o nome. Coordenadora, pronto. Mano, eu vou ter que censurar essa parte, mas tudo bem. Eu falei o nome da pessoa, tive que censurar, mas enfim. Tá ligado? Falou pra coordenadora e tal, e pra me fingir de um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais sábio, eu coloquei um livro na minha mão e fiquei lendo assim. Aí eu falei, pedi desculpa pra ele, tá? Aconteceu isso, porque ele falou da minha mãe e tal, e ele falou, eu não falei não. Como é que não falou? Ele falou da minha mãe. Cara, juro, eu acho que foi meu cérebro ativando o automático, sabe? Ele falou alguma coisa da minha mãe, que, juro, eu não vou nem falar não, porque YouTube é complicado em relação a isso. Mas quando ele falou, mano, eu acho que eu só puxei no automático, o soco foi no automático. Pau! E as costelas dele, ele é magro, né? Aí ele puxou e acertou no osso, blau. Foi o primeiro soco que eu acertei, foi com força. Tá ligado? Com ódio que eu não sei de onde eu tirei. Tá ligado? Mas enfim. Fazer o quê? Meio que foi essa história, sabe? Acho que foi a única vez que eu dei um soco a alguém. Que realmente a pessoa Menos sentiu gordo, dano. ele tinha mais moral lá na escola, na sala de aula, mas cara, era uma parada muito insuportável conviver com aquele moleque. Só pra vocês terem noção, eu estudei com ele 4 anos da minha vida, até que eu finalmente saí daquela escola que eu chamo de inferno. E velho, aquele moleque, ele fazia piada durante a aula de algum professor, e o professor achava graça. O desgraçado ria ainda. Rapaziada, mano, isso já aconteceu 2 vezes na minha sala. E o pessoal sabe disso. O pessoal sabe muito bem disso. E mano, tipo assim, eu não ligo pra isso, tá ligado? Acho que eu nunca liguei. Mas eu sempre fui eu sou do tipo de aluno que sempre tem mais moral com o professor. Porque eu sou quieto, eu fico na minha, converso só com meus amigos ali e tal. E não acontece de eu ficar conversando a aula inteira, tá ligado? E mano, por padrão, eu sempre fui mais amigo dos professores e tal, eu nunca tive muito problema com eles. E por depois virar um pouco mais inteligente, agora no ensino médio, eu desenvolvi bastante conexão com os professores, sempre conversei bastante e tal. E mano, cara, graças a Deus, tipo assim, obviamente, você é amigo dos professores, baba, ufa, hahaha. Mas mano, tipo assim, eu acho que só todo mundo sabe da minha sala que tem alguns alunos específicos lá que é muito baba-ovo. E um deles, tipo assim, é um daqueles que, nossa senhora, é um daqueles engraçadinhos, que peguei vantagem, que, tipo assim, uma das minhas professoras não gosta muito dele, de jeito nenhum, que é necessariamente a professora de um conteúdo específico, mas, cara, complicado isso, nossa senhora, isso já aconteceu demais, mas eu nunca liguei pro padrão. E o professor achava graça. O desgraçado ria ainda. Nem pra esse escravo do sistema falar, não, você não pode humilhar o amiguinho, isso é feio, isso é errado, para, senão eu vou te mandar pra coordenação. Não, ele ria de mim e ainda concordava, porra. Cara, eu era humilhado todo santo dia, mano. Se alguém cuspisse na minha cara e eu revidasse, eu ainda era o errado da situação. Mas beleza, Mas aí também já estamos falando de outra pessoa, paizão. Eu já sou um cara mais confrontoso. Ou seja, tá, você pode fazer 1 milhão de merdas comigo. Mas se você é pego numa situação onde eu tô certo, eu vou estar certo e ponto, tá ligado? Eu vou ter uma coisa que eu tenho na minha vida que sempre vou manter pra mim,
é que eu vou estar certo, na minha opinião, aquilo, sabe? Porque, mano, uma coisa que dá raiva é que, tipo assim, todas as vezes que aconteceu problemas pra mim, sempre foi culpa de terceiros. Já aconteceu algumas vezes da culpa ser minha, raríssimos casos. Eu não tô nem zoando, tipo assim, acho que 3, 4 vezes no máximo aconteceu que a culpa foi minha, exatamente. Por quê? Eu sempre tento resolver no diálogo, conversar com a pessoa, mas quando algo foge ao meu controle, eu sempre faço assim, caguei, tá ligado? Assim, eu tô começando a estourar o foda-se, sabe? Porque, mano, todo mundo tem sua vida, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas, mano, revidar é uma das coisas que todo ser humano tem que ter, um sistema de defesa. Eu tenho o meu, você tem o seu, e que todo mundo deveria ter. Tipo, por exemplo, eu já fiz muita merda em relação às pessoas que são meus amigos, sabe? E eu sempre pedi desculpas. Por quê? Porque eu tô errado na situação, pô, e ponto, tá ligado? Mas quando eu não tô, eu não peço desculpas. Anos foram se passando, os dias, as semanas, os meses, e tudo aquilo que ele vinha falando no meu ouvido, todo mundo falando e tal, só foi acumulando, tá ligado? Chegou uma hora, mano, que eu ia explodir de raiva, que eu não ia mais aguentar aquilo. E obviamente é disso que se trata a história de hoje, de como eu iria me vingar desse moleque gordo que mexia a paciência, e como eu iria parar de vez com todo aquele bullying que eu tava sofrendo, e de como eu finalmente poderia ser tratado igual a qualquer outro aluno lá dentro da minha escola. A parada é o seguinte, quando aquelas paradas aconteciam, eu só ia aguardando aquilo. Eu nunca falava tipo assim, e a tua mãe que é, sabe, vagabunda, eu vou te quebrar na porrada. Cara, não dava porque gordo não tem, sabe, mobilidade. Então, provavelmente, se eu fosse pra cima de um cara, eu iria tropeçar na minha própria gordura e ia quebrar o pescoço e morrer, algo desse tipo, tá ligado? Então, nunca fui pra porrada mesmo. E outra coisa, cara, eu era moleque, obviamente eu não ia saber lutar. E se eu fosse pra porrada, também muito provavelmente eu passaria vergonha, acabaria apanhando e seria ainda mais ridicularizado. Mas o ápice pra mim foi quando simplesmente eu tava apaixonado por uma outra garota lá da minha escola. E por incrível que pareça, ela me tratava muito de boa. Ela nunca ria das piadas sobre, sabe, ser obeso. Ela gostava de mim. Pô, cara, ela almoçava junto comigo todo santo dia. Tipo, fazia trabalho, prova comigo. Ela nunca sequer se importou com a minha aparência. Confesso eu que por um certo tempo até achei que era a zoação dela, que ela tava aprontando alguma pegadinha, tá ligado? Porque sempre tem esse tipo de coisa que acontece mais em filme americano. Mas não, ela realmente era uma pessoa muito bacana. Mas ok, beleza. A gente não começou logo, sabe, a se falar logo de início. Ela começou a se aproximar de mim quando ela viu que eu tava meio sozinho na escola, já que ninguém gostava mais de falar comigo. E aí a gente começou a se falar todo dia, depois a gente virou amigo, e aí surgiu a minha paixonite por ela. E cara, ela era muito bonita. Era uma garota, sabe, baixinha, loirinha, de cabelo cacheado, usava óculos redondo. Cara, muito bonita, muito, muito, muito bonita. Só que adivinha só, aquele moleque gordo que sempre me zoava todo santo dia também tava gostando dela. Só que diferente de mim, aquele moleque infelizmente tinha mais dinheiro do que eu, então ele sempre trazia alguma besteirinha de casa, algum presente pra ela, sabe? Então não tinha como eu realmente competir contra ele. E a única coisa que eu tinha pra competir contra ele era a lábia, porque obviamente a beleza eu não tinha. Mas não seja por isso, eu não parei por aí. Sempre todo santo dia eu ia lá com ela, conversava com ela e elogiava, mandava aquelas indiretas, sabe? Tipo, se eu tivesse uma namorada, eu queria que ela fosse como você. Nesse naipe, mais ou menos, tá ligado? Só que beleza, o tempo foi se passando, fui me aproximando ainda mais dela, a gente foi começando, sabe, a ficar um pouco mais íntimo um com o outro. Ela começou a me ajudar a, tipo assim, passar dicas pra emagrecer. E cara, vou ser bem sincero com vocês, ela tava me ajudando muito. Só por conta da ajuda dela, eu consegui emagrecer 10 quilos em 2 meses. Ela me passava dica de dieta, de exercício, de um monte de coisa, tá ligado? E tava dando resultado. E eu tava, porra, felizão, tá ligado? Caralho, eu vou emagrecer, depois eu vou pedir ela em namoro, a gente vai ser feliz. Quando um homem está apaixonado, ele já, tipo assim, não pensa em namoro, em relacionamento a longo prazo, ele já pensa em casamento. Ele já pensa em ter filho com aquela mulher. E eu não sei se isso é só comigo, se é com vocês também, mas... Também, mas é mais complicado. Relações são mais complicadas do que isso. Eu já tive muitos relacionamentos que eu terminei e que eu pensei que eu ia ter um futuro com a pessoa. Só que eu comecei a diminuir essa expectativa pra cacete.
tá? Muito, 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 muito. Quando eu ainda sabe? tava prestes a me relacionar com a minha atual namorada, eu tava pensando muito à frente em ter filho, em ser uma família grande, feliz, e não, o que eu vou dar pra ela no primeiro mês de namoro, sabe? Só que aí chega um dia na escola e eu me deparo com aquele gordo desgraçado abraçando ela e roubando o beijo dela na minha frente. Cara, o sangue já subiu pra cabeça. Eu já tava tipo assim, pé da vida com aquele moleque. Tudo que eu queria era matar aquele desgraçado. Mas obviamente eu não fiz aquilo. Entretanto, eu ainda iria me vingar dele. Mas cara, presta atenção de como eu iria me vingar. E mano, se eu tivesse me vingado, poderia ter dado muita merda. Porque, primeiramente, eu iria atrair ele pra um local. Depois disso, eu ia pegar um pedaço de pau e ia atacar direto no ouvido dele, na cabeça. Se eu tivesse batido com tudo na cabeça dele, esse moleque provavelmente teria morrido. Mas calma lá que vocês vão entender bem o porquê disso ter dado errado. Nesse mesmo dia que ele tinha roubado o beijo dessa garota que eu tinha gostado, ele meio que, tipo, tava tentando ser um pouco mais amigável comigo, só que, cara, eu não tava nem aí, eu queria me vingar dele de qualquer jeito. Então eu falei pra ele, cara, me encontra lá atrás da quadra da escola, eu quero te contar uma parada um pouco, sabe, misteriosa e tal, não posso falar na frente de todo mundo. E aí ele acabou ficando curioso. Ele queria porque queria saber o que eu queria falar com ele. Toma uma paulazada na cabeça, desgramado. Quando ele saiu da sala, eu já fui logo lá pra trás da quadra, esperando ele. E lá atrás da quadra da minha escola, tem tipo um matinho, onde ele é muito alto e não dá pra ver quase ninguém. E a farda do meu colégio é literalmente toda verde. Então, cara, dá pra ficar camuflado ali. E eu já tava com um pedaço de tronco de árvore na mão, só esperando pra ele chegar e dar bem na cabeça dele. E beleza, depois de um tempo ele tinha chegado lá atrás da quadra e ele ficou de costas pra mim. Cara, ele tava na posição certa só pra eu me vingar. E ele começou a mexer no celular, ou seja, ele não tava prestando atenção em mais nada. Era só eu chegar por trás, bem devagarzinho, com um pedaço de árvore na mão e tacar bem na cabeça dele. Só que adivinha, na hora que eu tava atrás dele, pronto pra bater nele, quando eu me virei com tudo pra dar na cabeça dele, eu não reparei, mas eu tava em cima de um pedaço de madeira, em cima do esgoto da escola. Quando eu fui atacar, a madeira rompeu e eu caí dentro do esgoto. Meu amigo, eu me embrulhei de merda. Cara, eu caí lá dentro e aquele Zé Buceta, ele não foi me ajudar. Ele riu de mim, me gravou pedindo ajuda porque, cara, eu tinha me arrebentado feio, eu tava chorando, cheio de cocô, cheio de mijo em volta de mim. E ele foi embora. Depois chegou um pessoal lá, começaram a rir de mim, até que finalmente chegou alguns professores pra me tirar lá de baixo, com cara de nojo. Cara, depois daquilo a vergonha foi tanta que eu nunca mais pisei lá dentro de novo da escola. Isso foi tipo assim, na metade do ano. Ou seja, eu reprovei aquele ano, porque eu não conseguia achar uma escola depois, já que eu tinha sido tirado dela pela minha mãe. E é claro que depois daquilo, eu fechei a boca, entrei numa academia e hoje eu tô mais, sabe, marombeiro. Mas cara, ser gordo é uma maldição. Concordo com ele. Bom, esse foi o vídeo, mano. Eu vou ter que editar muito esse vídeo, porque eu te falei alguns nomes e falei algumas histórias minhas durante esse vídeo. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like, foi engraçado. E tchau.